Boa noite, seres despertos. Enfim, né? Bem mineira, Enfim, vamos fazer a nossa live agora. Vou dar aqui um espacinho de tempo só para eu encaminhar a live, porque eu sei que tinha gente esperando a nossa live hoje. Ei, amor, tudo bem? Deixa eu encaminhar a nossa live hoje. Vai ser mais um tópico que é abordado dentro da metodologia do DECEM, a metodologia do despertar. E hoje o nosso tema é compreendendo o vitimismo, o processo de vitimização, que até foi um assunto abordado essa semana lá no grupo de apoio do amor exigente, tá? No grupo Serenidade de Betim, onde nós estendemos a nossa mão. Então, eu vou só enviar a live aqui para as pessoas que eu sei que estavam esperando por esse momento de live, para que nós possamos iniciar nosso conteúdo, que está muito bacana, tá? É um tema que, dentro de um processo de comportamento negativo, onde há os ciclos abusivos, né, o padrão repetitivo, o vitimismo está em cena sempre dentro desses processos. Então, para a pessoa romper, ele também, né? Eu falei sobre a resistência ontem, o vitimismo é uma forma de resistência. E aí é bom a gente entender como que os assuntos se encontram, né? Eles, em algum momento, eles estão correlacionados. E isso é muito interessante pra gente poder ir pensando e não pensar em um assunto isolado propriamente dito. Pronto. Quem mais um? Vamos lá. Aqui já foi, não. Então, pronto. Prontinho. Então, encaminhado aqui a live, sendo encaminhada para as pessoas que aguardaram, né, a live aí no momento do período da manhã, que não foi possível por eu estar em viagem. Eu tô em São Paulo, a gente estava na rua, não estava apropriado para poder fazer a live. Eu até pensei em fazer a live andando, mostrando alguma coisa para vocês, mas não estava muito oportuno, então eu deixei a live para fazer agora. Mas amanhã, todos os dias, até dia 31, a gente segue mantendo a live às 8h30 da manhã. E segunda-feira nós temos a nossa live tradicionalíssima às 18 horas, que será sobre os temas que foram enviados na caixinha que eu abri ontem. E assim que terminar a live hoje também eu vou abrir outra caixinha pra gente poder deixar a live de segunda-feira bem dinâmica, igual foi a dessa semana. Então, falar sobre o vitimismo também é sobre falar um pouco dos traumas, da resistência, né, que a gente falou ontem, porque o vitimismo é uma forma de resistência. Os traumas, uma das consequências é a pessoa se acreditar ali por um longo período no papel de vítima, tá? Mas esse papel de vítima, ele vai além do vitimismo, tá? De ter sido a vítima, por exemplo, de um abuso sexual, ou ter sido vítima de algum tipo de crime. Por quê? Porque quando nós falamos do vitimismo, nós estamos falando de um processo que é complexo, de um comportamento que está enraizado. Se essa pessoa sofreu algum tipo de trauma, né? Se essa pessoa foi vítima de algum delito, tudo isso vai despertar grandes emoções dentro dessa pessoa. Que se ela não tiver tido um amparo, se ela não tiver sido acolhida, como eu falei lá na primeira live sobre os traumas da infância, né? Se a criança não tem o amparo tanto da família,
né? Vai depender ali do convívio social, vai depender da própria personalidade da pessoa. E dentro do vitimismo também a gente traz um pouco dessa característica, porque depende. Cada pessoa vai reagir de uma forma, mas o que tende a acontecer quando as pessoas vivenciam eventos traumáticos complexos, quando ela está condicionada a um tipo de padrão de comportamento negativo, e esse padrão pode ser um padrão de comportamento que advém ali de um trauma transgeracional, por exemplo, né, que já é algo de família, né, a emoção daquela vivência pesada, negativa, foi sendo repassada de um membro da família para o outro. Então, quando essa pessoa está nesse processo e ela não tem a consciência de toda essa dinâmica, de todo o reflexo, né, de toda a consequência do fato em si que acentua o vitimismo dentro dela, o que tende é que ela não consegue romper o padrão de comportamento sendo vítima, né, de uma forma mais complexa, abraçando o vitimismo de uma forma mais profunda e afastando-a de romper o ciclo do padrão, né, desse comportamento negativo. Então, a pessoa codependente, que vamos trabalhar com exemplo, que fica algo mais compreensível para que vocês alcancem a nossa ideia. O codependente, ele faz todo o movimento do controle, se necessário da manipulação, da mentira. E aí eu vou usar sempre aqui o codependente com o dependente químico, porque a gente sabe que é algo mais comum, é o que vocês mais ouvem falar. Apesar de existir a codependência no trabalho, né? Você pode ser codependente do seu núcleo familiar e não ter essa percepção. Você pode ser codependente afetivo, né, do seu cônjuge. Mas dentro desse contexto que eu vou trazer como exemplo, o codependente, ele assume aí esses cenários da manipulação, da mentira, porque há uma causa que é não saber lidar com as emoções que se manifestam de forma inconsciente. Então, esse movimento da codependência também, até que essa pessoa desperte, é inconsciente. E ela faz esse movimento no intuito de não sentir essas emoções, de não sofrer, de não se sentir rejeitada, de não sentir angústia, tristeza profunda, de ter medo do abandono. Muitas vezes por uma característica de insegurança também, por algo que possa ter acontecido com essa pessoa. Então ela faz esse movimento sem ter uma consciência. Mas a partir do momento que essa pessoa desperta a consciência, que é o que a gente sempre fala aqui em todos os nossos tópicos, ela começa a entender esse movimento dela. Então, o codependente que está ali no cenário do controle, que está ali no cenário da manipulação e da mentira, a princípio, você entende que essa pessoa, ela está se sobressaindo. Só que ao mesmo tempo que ela assume esse lugar em que ela parece ter o direcionamento, o controle, ela também assume o vitimismo quando as coisas não ocorrem como ela gostaria. Porque internamente ela se faz autos questionamentos destrutivos. Porque o controle, o movimento do controle que ela faz também ocasiona dor e sofrimento. Porque uma coisa é ela fazer o controle, ela tentar controlar outra pessoa, e essa satisfação dela, esse desejo inicial dela, for ser atendido. Mas pode ser que não seja, porque nós estamos falando de um outro ser humano. E no caso aqui do dependente químico, a gente sabe que o dependente químico, quando o desejo dele, quando ele está na fissura, quando ele está determinado a fazer o uso da substância química, não existe outra pessoa. Então esse codependente, ele vai ser frustrado inicialmente. E essa frustração vai trazer uma emoção, né? A frustração em si, o medo do que pode vir a acontecer por ele não ter conseguido controlar o dependente químico, a insegurança,
né, dessa pessoa codependente não ter conseguido fazer esse movimento que ela gostaria. E esses autoquestionamentos que ela vai se fazer nesse momento são autoquestionamentos de vítima. De por que isso acontece comigo, né? Porque eu tenho que passar por isso. Porque o dependente químico é alguém da minha família. Logo eu tenho que passar por isso. Né? E fazer esses autoquestionamentos, se colocando e se portando como se fosse vítima de uma situação. E aí que a gente precisa compreender o ponto, né, da codependência, que ela se vê e se porta como vítima de uma situação que ela mesma criou. A princípio, porque aqui nós não estamos falando do reforço da vítima que foi vítima efetivamente de um crime, ou até onde a gente sabe, dentro do contexto daquela pessoa, de um evento traumático, enfim, que a levou a isso. Mas no nosso exemplo do codependente e do dependente químico, essa pessoa faz o movimento por ela mesma. É o mecanismo, o comportamento, né, ao qual ela já está condicionada, que é esse mecanismo da codependência, que é o movimento de fazer ali o controle, da manipulação, porque ela acaba jogando com o dependente químico o jogo da dependência, da manipulação, né? Então, ambos mentem, ambos manipulam, mas quando isso não dá certo pro lado da pessoa que é codependente, desse dependente químico, ela vai se portar como vítima. E aí ela vai acentuar esse sofrimento, né? Ela vai viver algo mais profundo, mais complexo. Só que o vitimismo afasta a possibilidade dela romper de forma mais célere, né, mais eficaz, esse vício do ciclo que se repete. Porque à medida que o comportamento de vítima é um comportamento egóico. Porque o seu ego, que gosta de chamar atenção, que gosta de ser visto como uma pessoa coitada, o ego é um complexo. Porque ao mesmo tempo que o ego se sobressai no sentido de ter, às vezes, uns pontos narcísicos, né? De se sentir melhor, de querer sempre estar certo, de fazer movimentos em prol de si mesmo e às vezes até ultrapassando negativamente o outro, né? Atropelando outra pessoa que seja, ele também faz esse outro caminho ao inverso, que é o de coitado, de querer ser compreendido, de querer que o mundo gire ao seu redor, porque ele precisa ser acolhido, porque ele foi vítima de uma injustiça, porque tudo que está acontecendo na vida dele é muito injusto, né? Porque eu não mereço isso. Então, esse vitimismo, né, reforçado cada vez mais pelo seu ego. E quando você faz esse movimento, né, o movimento de sempre estar certo, de buscar a argumentação, de criar contextos para poder estar certo, ou até mesmo ali dentro da convivência do codependente com o dependente químico, isso te afasta de encerrar um ciclo vicioso negativo e iniciar um novo ciclo. Porque quando você se condiciona novamente, se permitir inconscientemente, você vestir ali a roupagem da vítima, você já está no processo automático novamente. Você já perdeu o movimento da consciência. E aí, mais uma vez, você ficou distante de poder pensar, trazer à sua mente a possibilidade de um novo momento por conta do vitimismo. E aí eu abordei essa semana dentro do grupo de apoio lá no Amor Exigente,
trazendo um pouco do vitimismo para o lado espiritual. Porque é muito disso. O ego, ele quer tanto, ele deseja tanto essa atenção, essa abordagem dessa situação, né, de vítima, de sofrimento, de alimentar cada vez mais o seu corpo de dor. É como se o vitimismo te fizesse atrair situações dolorosas. Porque você está ali tão condicionado, isso está tão enraizado dentro do seu contexto, que é como se você criasse mesmo um mecanismo de eletromagnético que você começa a atrair todas essas situações. Porque você lamenta demais, né? É muita murmuração, é o peso. Tudo isso são comportamentos, né, que corresponde ao de uma vítima. Quando ela efetivamente não consegue superar. Claro que nós estamos falando que se for pontualmente, estivermos falando de um trauma, né, o efeito de um trauma e essa pessoa estiver sendo acompanhada, ela vai ter uma atenção, ela vai ter um suporte profissional, um suporte psicológico, emocional, e vai ser orientada também, né, juntamente de um suporte familiar. Essa pessoa que sofreu um abuso sexual, por exemplo. Hoje nós sabemos que as delegacias especializadas já, enfim, já tem um suporte maior para lidar com essas vítimas. Até mesmo psicologicamente falando, porque é necessário. E por que se faz necessário? Exatamente para que os efeitos, né, desse crime experimentado por essa vítima não perpetuem por toda a vida. É claro que dependendo da situação, é algo profundo, doloroso, complexo, mas se essa pessoa for assistida, direcionada, se essa pessoa tiver um suporte social, emocional, familiar, da lei propriamente dita, a lei já traz algo no sentido do suporte psicológico, emocional. E essa pessoa ter isso, ela vai conseguir romper o padrão do comportamento da vítima. Porque ela vai ficar revivendo, né? Ainda existem algumas falhas em relação aos processos judiciais que faz com que a vítima vivencie muito daquilo que ela experimentou negativamente. Mas quando não estamos falando do contexto de um crime, quando nós estamos falando de contextos comportamentais, de transtornos comportamentais, em que a pessoa se vê ali vestindo essa roupagem da vítima, não é o processo judicial que vai fazer ela ficar revivenciando a dor de ser vítima. Ela mesma se condiciona a ficar revivenciando cenas, são os gatilhos que já estão aqui, as emoções que sobressaem de forma inconsciente, que ficam fazendo com que ela alimente um círculo. E ela mesma atrai situações que ela vai vivenciar, que vão ficar ali afirmando o papel de vítima na vida dela. Então a gente percebeu o quanto é interessante. E falando, né, desse processo da vítima dentro da dramaturgia familiar, quando essa vivência vitimista acontece, por exemplo, com o fato que aconteceu com a avó, e que a mãe aprendeu a abraçar essa dor, que a mãe fez o movimento de tentar salvar essa avó, ela tá ali abraçando o comportamento de vítima da mãe dela. E a chance dela passar isso para a filha dela é muito grande, porque são emoções que elas ficam não só no físico da pessoa, né? Ela permeia como ondas mesmo de energia, de pensamentos. E aí o movimento que a avó fez, que gerou um gatilho na mãe, na filha,
de querer que essa filha salve essa avó, essa mãe, quando tiver um filho, ela pode passar essa emoção que já vem ali da avó muito forte pro filho ou pra filha. E gerar nessa filha essa vontade de salvamento. Porque existe ali um sofrimento acentuado, uma tristeza, um acontecimento, uma dramaturgia, um trauma que permeia dentro dessa família, que gera, de geração para geração, esse sentimento de que quem veio depois tem que salvar quem ficou. E nesse movimento de salvar quem ficou, essa pessoa que veio, esse descendente, ele deixa de viver a sua vida. E aí nós teremos possíveis crises de identidade. A pessoa deixa de viver a sua essência para viver histórias, emoções e situações do contexto da família. E essa pessoa não está mais atenta às suas emoções, aos seus desejos, aos seus sonhos, ao seu propósito de vida, porque ela se perdeu dentro dessa dramaturgia familiar, né? Ela já se condicionou a um contexto de uma situação, de um trauma ou de um reflexo transgeracional, um reflexo de emoções negativas transgeracional, onde ela repetiu ali o padrão de ser a salvadora ou salvador. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa live do vitimismo é exatamente isso. Eu falei até um pouco mais devagar, porque é complexo de compreender, né? Essa transcendência das emoções, dos traumas, dos sentimentos que acontecem dentro do núcleo familiar. Mas que é algo possível. E é um tópico que nós trabalhamos dentro da metodologia de uma forma muito intensa. Exatamente porque o aluno, ele precisa despertar a consciência da causa que o leva a alimentar fortemente a situação de vítima, a vestir a roupagem, né, firmemente ali de vítima, mesmo que de modo inconsciente. E como é um processo, mesmo que depois essa pessoa, ela, né, saiba que ela faz um movimento de vítima, ela já descobriu a causa, mesmo depois disso, por ser um processo, pode ser que conscientemente ela ainda assim também continue a alimentar, vez ou outra, o papel de vítima. Se colocar em situações como vítima, por exemplo. Então, esse aluno vai aprender com estratégias e ferramentas que a metodologia, né, irá proporcionar a ele, para que ele rompa de uma vez por todas esse comportamento negativo que gera um padrão de repetição. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ouvir com cuidado, porque esse é um tema muito profundo. Se eu quisesse ficar aqui falando com vocês 1 hora, 1h30, 2 horas, né? Porque a vitimologia é um tópico dentro da criminologia, né? E ela tem um desfecho muito grande, né? A gente sabe que a vítima vai desencadear N situações negativas, né? Transtornos emocionais, algumas doenças crônicas, por exemplo, né? Trauma, estresse pós-traumático, enfim, que vai contribuir negativamente dentro do processo dela, para ela romper esse ciclo negativo. Mas ela precisa desse suporte. E dentro da metodologia do DCEM, vocês vão compreender como dentro da situação hoje de vocês, na vida de vocês, que vocês fazem isso e como isso atrasa vocês no despertar para vocês romperem esse padrão de comportamento negativo. Eu espero que eu tenha ajudado. Fica a dica do e-book, que ali já traz, assim, também tem um tópico sobre o vitimismo falando.
né, dentro da situação da codependência, que tá muito bacana, o conteúdo tá muito direcionado, muito assertivo, trazendo soluções, trazendo como. E eu vejo vocês amanhã, às 8h30 da manhã. Peço desculpas pelo transtorno de hoje, mas está aí o nosso conteúdo super direcionado, um conteúdo pontual e que vai fazer a diferença no seu despertar. Um grande abraço e até amanhã.